Barbenheimer. Olha, faz mais ou menos 15 anos que eu acompanho os lançamentos do cinema com bastante atenção, pois essa é uma arte que eu particularmente não conseguiria viver sem, e por acompanhar bastante do mercado, me surpreende o fato de que um evento como o Barbenheimer tenha realmente acontecido em 2023. E eu não pretendo dedicar uma parte muito grande desse vídeo para explicar esse fenômeno, pois não é exatamente o objetivo desse conteúdo. Mas eu vou precisar dar um pequeno contexto, já que entender esse conceito será essencial para absorver o conteúdo que está por vir. Então eu vou tentar resumir o que é Oppenheimer em menos de 1 minuto. Basicamente, Barbie, a boneca da Mattel, ganhou um filme dirigido pela diretora Greta Gerwig e produzido pela Warner. Oppenheimer, livro sobre o criador da bomba atômica, também ganhou um filme dirigido por Christopher Nolan e produzido pela Universal. Ambos os filmes apresentavam um potencial muito grande de conquistar uma bilheteria expressiva, e nesse cenário é muito comum que as estreias aconteçam em finais de semana distintos, pois os estúdios não gostam de dividir a atenção de um mega lançamento com outro mega lançamento, já que isso pode acabar diluindo o público, impactando no marketing e influenciando negativamente na bilheteria. No entanto, para Barbie e Oppenheimer, a história foi um pouco diferente, e contrariando todos os padrões do mercado atual, eles decidiram marcar a estreia para o mesmo dia. E desde que isso foi anunciado, a internet abraçou a ideia. No início, a ideia era mais de disputa, mas com o tempo, essa estreia simultânea se tornou uma espécie de movimento para que os espectadores prestigiassem ambos os filmes no mesmo dia. E foi assim que o fenômeno Barbenheimer surgiu, estabelecendo um cenário que dificilmente veremos de novo na indústria. Por mais que ambos os filmes tenham conquistado uma alta bilheteria e a estratégia realmente tenha funcionado para ambos, esse conceito de 2 mega estreias no mesmo dia não deve se repetir tão cedo. Eu duvido que isso se torne uma tendência. O Barbenheimer deve ser encarado como um ponto fora da curva, e esse evento dificilmente será esquecido. Mas, e se eu te disser que o estúdio Ghibli teve seu próprio Barbenheimer nos anos 80? Neste vídeo, vou contar essa interessante história que compreende o lançamento simultâneo de 2 obras icônicas, diferentes, e que proporcionou ao público japonês uma experiência bem parecida com o que está acontecendo com Barbie e Oppenheimer em 2023. Mas antes do assunto principal do vídeo, eu gostaria de indicar o último vídeo do canal Elgigs, ou Elgigs, eu nunca sei exatamente como se pronuncia, mas esse canal é muito bom, eu recomendo demais, e no último vídeo dele, ele resumiu todos os filmes de animação da Barbie em um único conteúdo de menos de 15 minutos. De fato, é um trabalho louvável, então vão lá prestigiar depois. Mas agora sim, sem mais delongas, bora pro tema. 16 de abril de 1988. Nessa data, o estúdio Ghibli viveu seu próprio Barbenheimer. De um lado, Meu Amigo Totoro, uma obra icônica de Hayao Miyazaki, que conta a história de 2 irmãs, Satsuki e Mei, que se mudam com seu pai para uma casa no interior do Japão, e ao longo do filme descobrimos que a mãe dessa família está internada no hospital e está enfrentando uma doença. E por conta desse cenário, Satsuki, a irmã mais velha, acaba assumindo a responsabilidade de cuidar de Mei. Durante a rotina, elas exploram todo o espaço da casa, passeiam pelo bosque e lá acabam encontrando Totoro, ele mesmo, personagem icônico que se tornou o mascote do estúdio Ghibli, que apareceu em Toy Story 3, que é reconhecido mundialmente e é extremamente fofo e que também é o nome do meu cachorro. Totoro é um espírito da natureza,
que no início só estava sendo enxergado por Mei, mas em determinada cena, quando Mei dorme nas costas da Satsuki, enquanto estão esperando um ônibus na chuva, o Totoro aparece acompanhado de um ônibus, que também é um gato, para ajudar as duas irmãs. Essa animação é impecável. Trata-se de um filme envolvido por cenas que carregam um lado imaginativo muito forte, ao mesmo tempo que apresentam um tom meio melancólico por conta da solitude e da situação dessas irmãs. A inocência e a necessidade de amadurecimento são temas que também podem ser identificados aqui, mas como um todo, Meu Amigo Totoro é aquele tipo de filme doce, que nos faz sentir bem, que desperta sentimentos positivos, que termina com um final feliz e que é fácil de assistir e reassistir diversas vezes. E isso tudo, definitivamente, não se aplica ao filme que temos do outro lado da moeda. Túmulo dos Vagalumes, dirigido por Isao Takahata, também lida com o amadurecimento de irmãos e com a inocência inerente da infância colocada em xeque. Mas aqui, o cenário vivo e convidativo de Meu Amigo Totoro dá lugar a um Japão devastado e que está enfrentando as consequências da guerra. Enquanto o país retratado por Miyazaki em Totoro recria o interior do Japão na década de 50, Takahata posiciona a história de Túmulo dos Vagalumes em 1945, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e retrata, de maneira indigesta, o impacto desse período para o país, apresentando tudo isso pelos olhos de duas crianças que se veem em uma realidade desesperadora. Seita, irmão mais velho, e Setsuko, irmã mais nova, são os personagens centrais dessa trama. Logo de início, já sabemos que Seita terminará sua jornada morrendo de fome em uma estação de trem. Seita, por sua vez, está segurando uma latinha de doces que sua irmã costumava adorar. Por meio do flashback, acompanhamos uma jornada bem dolorosa onde esses irmãos, que perderam a família e que não possuem nenhum apoio, precisam encontrar formas de sobreviver e tentar restabelecer suas vidas. Assim como em Totoro, o irmão mais velho acaba assumindo uma responsabilidade não apenas de proteger a sua irmã, como também de oferecer a ela alguns momentos de alegria e esperança, como em uma cena onde o Seita utiliza a latinha de doces, já vazia da irmã, enche ela de água e tenta proporcionar ao menos um momento para quebrar a situação amarga em que eles se encontram. Em meio a ataques aéreos, caos e fome, ele consegue proporcionar um momento de alegria. Ele consegue blindar sua irmã, pelo menos durante aquele momento, do terror que ele e o país todo estavam enfrentando naquele cenário. E ele consegue dar a Setsuko um momento de felicidade genuína. Diferente de Totoro, onde o sofrimento causado pela doença da mãe é representado de uma forma muito mais sutil, e a fantasia e a imaginação acabam dominando a maior parte do filme, em Túmulo dos Vagalumes, o sofrimento parece ser um dos pilares da obra. Em determinada cena, quando os protagonistas vão se esconder em um abrigo de bombas abandonado, eles decidem soltar vagalumes para tentar iluminar a caverna. A irmã mais nova ama os insetos que brilham. Afinal, ela é uma criança que ainda carrega um nível muito grande de inocência consigo. Mas essa inocência morre logo pela manhã, quando acordam e percebem que os vagalumes morreram. Então eles decidem enterrar os insetos, e o filme ilustra, com essa cena, de uma forma muito melancólica, que na guerra são os inocentes que mais sofrem. O filme termina de maneira trágica, as duas crianças morrem, os espíritos de ambos são cercados por vagalumes, e ao final de tudo, um sentimento de tristeza toma conta do espectador. A mensagem final
mostra que esse tempo passou e que o país pôde se reerguer com o tempo. E como um todo, ele também é uma verdadeira obra-prima. Mas ao contrário de Totoro, esse é o tipo de filme que eu não consigo assistir mais de uma vez. Deu para notar que são experiências bem diferentes, mas que, ao mesmo tempo, também apresentam alguns paralelos, né? Crianças como protagonistas, superação de adversidades, inocência sendo quebrada e, ao final de tudo, uma pitada de esperança. É interessante notar que até nisso podemos traçar esse paralelo com Barbenheimer. Barbie é um filme mais alegre, que traz sim algumas questões sérias, mas que está envelopado em uma comédia, enquanto Oppenheimer é uma experiência mais densa, mais pesada e que também envolve a Segunda Guerra Mundial. Em 1988, Totoro ocupou o lugar de filme mais leve, enquanto O Túmulo oferecia um verdadeiro soco no estômago. E talvez vocês estejam se perguntando por qual razão esses dois filmes foram lançados no mesmo dia. E para responder isso, teremos que analisar o contexto exato daquela época. Na época, o estúdio Ghibli estava iniciando sua trajetória que iria modificar para sempre o cinema de animação. Mas antes disso acontecer, o estúdio precisava de investimento para produzir seus filmes. Os potenciais investidores tinham receio de investir seu dinheiro em duas animações, então eles acabaram conseguindo, primeiramente, um investimento direcionado exclusivamente para O Túmulo dos Vagalumes, já que se tratava da adaptação de uma história que já era conhecida pelo grande público. Então foi ali que eles decidiram que o filme teria uma trama mais pesada e que o Isao Takahata, que também tinha um passado triste em relação à guerra, seria o diretor responsável de tirar essa obra do papel. E com esse cenário, bastava encontrar mais um investidor para financiar a outra produção, que no caso era Meu Amigo Totoro. E a trama um pouco mais infantil, leve e que lembrava obras de fantasia, acabou chamando a atenção de um outro investidor. E com isso, foi definido que Hayao Miyazaki conduziria o projeto. A partir daí, eles haviam conseguido o investimento que precisavam para produzir 2 filmes, mas notaram que as animações ofereceriam experiências completamente diferentes. O processo de produção dessas obras foi caótico, as 2 equipes que cuidavam de cada animação acabavam se ajudando, pois eles precisavam que esses filmes atingissem um nível de qualidade quase que impecável. De certa forma, Meu Amigo Totoro e Túmulo dos Vagalumes seriam 2 exemplares bem ilustrativos do que esse estúdio era capaz de fazer. Então lançar os 2 ao mesmo tempo também servia como uma espécie de vitrine para conseguir investimentos para os próximos lançamentos. E foi nesse cenário que o estúdio decidiu lançar os 2 filmes de maneira simultânea, permitindo, inclusive, que os exibidores fizessem sessões duplas, sem ter uma ordem pré-definida, algo parecido com o que aconteceu em alguns cinemas aqui do Brasil com Barbie e Oppenheimer. Então, ocorreu assim. E nesse sistema de sessão dupla, eles conseguiram analisar alguns comportamentos bem curiosos. Um exemplo foi a percepção de que em sessões onde o Meu Amigo Totoro era o primeiro filme da dobradinha, o público, em sua maioria, acabava deixando as salas ao final do filme sem assistir O Túmulo dos Vagalumes posteriormente. Por outro lado, quando O Túmulo dos Vagalumes abria a sessão, era mais comum que o público permanecesse na sala para assistir o Totoro depois. Não se sabe exatamente o porquê desse comportamento, mas eu desconfio que seja pela natureza de ambos os filmes. E passar desse sentimento para uma experiência densa e pesada pode não ter agradado tantos espectadores. No entanto, viver uma experiência tão pesada como em Túmulo dos Vagalumes e logo depois emendar com Totoro já ajuda a levantar um pouco o astral e cura, de certa forma,
aquele sentimento seco do drama de guerra. E a história acabou evidenciando essa preferência, pois Totoro se tornou um personagem icônico e muito mais popular, enquanto O Túmulo dos Vagalumes acabou se tornando um clássico mais cultuado e reservado aos fãs de cinema do mundo todo. E vale pontuar que esse lançamento simultâneo não gerou resultados muito satisfatórios de bilheteria, o que contribuiu para que o estúdio Ghibli crescesse e se tornasse a referência que é hoje foi a conexão entre a crítica, que de fato aclamou ambas as obras desde seu lançamento, com o boca a boca do público, que foi consolidando essas animações nos anos seguintes. E também é muito interessante saber que o estúdio quase repetiu a dose na década passada, pois o filme Vidas ao Vento, que foi dirigido por Hayao Miyazaki, e o Conto da Princesa Kaguya, que é simplesmente maravilhoso, que foi dirigido pelo Isao Takahata, tinham a pretensão de serem lançados na mesma data, lá em 2013. Mas eles acabaram desistindo da ideia e, no final das contas, os filmes foram lançados com datas separadas. De qualquer forma, podemos afirmar que 16 de abril de 1988 foi um ano histórico para o cinema de maneira geral. Duas obras muito importantes, de certa forma semelhantes, mas que ofereciam experiências muito diferentes, foram lançadas no mesmo dia e ditaram uma mudança de chave na história de um estúdio que se tornaria uma referência em seu segmento. Um estúdio influente que, com o passar dos anos, daria vida a histórias e universos que, sozinho, eu nunca seria capaz de imaginar.